Tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. Né? E o tema que me veio ao coração é: nos alegremos, porque temos motivos. Amém. Só deu amém quem não tem problema. Impressionante. Ah, é, com certeza. Só os tranquilos, assim. Certamente. Só quem está fora da tempestade é que deu um amém. Glória. Percebeu? Mas é uma verdade, gente. Independente das situações que estejamos vivendo, nós temos motivos para nos alegrar. Então, eu queria compartilhar Romanos com você, capítulo 5. Eu queria que você pudesse abrir aí a sua Bíblia. Se a Ana estiver sem Bíblia, por favor, Lúcia, ajuda ela aí. Glória a Jesus. Todos abriram, amém? Amém. Misericórdia, né, Geise? Vamos esperar. Vamos esperar. Romanos 5. Vou dar dica. É entre Gênesis e Apocalipse. Você vai achar. Felipe gostou dessa, né? E Felipe aí no telefone. Apoio, moral, né? Isso é piada de tiozão, né? Fica chato, pastor, todo mundo sério. Amém? Todos acharam agora? Foi? Sim. Aleluia. Romanos 5, a partir do 1. Amém ou misericórdia? Amém. Tá, só passou os capítulos, você entendeu? Vamos lá então. Diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir: paz com Deus mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. É diferente de paz, de a paz de Deus. Faz uma diferença aqui. Paz com Deus. É diferente do que Filipenses vai falar, né? Na paz de Deus. Aqui é diferente. É paz com Deus. Emily já tá. Quer pregar? Emily já desceu agora, irmão, aqui a revelação. Que isso? Pô, que Deus falou comigo já há uma semana, que foi no casamento que ele começou a falar agora com a Emily aqui e resolveu. Poxa, já faz o apelo. Fala o que você falou. Tem a ver com? Nosso relacionamento com ele. Acabou, fazer o apelo. Quem quer aceitar Jesus? Amém. Você vê uma palavrinha, uma faz toda a diferença. Mas vamos continuar. Não é só isso não, tá? Temos paz com Deus por intermédio ou por meio, em algumas versões, de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente o quê? Acesso. E acesso, nós vamos ver aqui que essa palavra ela tem 3 significados. A gente vai falar sobre isso. Acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória. Esperança e expectativa é a mesma coisa. Algumas Bíblias já estão em expectativa. Tá. Vamos lá. Esperança da glória. E não somente isso, mas também nos gloriamos. Ou, na outra versão? Nos alegramos nas próprias tribulações. Que loucura. Por isso, a pastora Lorena já deu um aleluia, glória a Deus no meio da tribulação. É muita alegria. Entendeu? Sabendo que a tribulação produz o que? Está aí na tua Bíblia? Perseverança. É uma verdade, pastora Lorena? É verdade. Ela vai terminar a pregação pra gente. Estou de pé. E a perseverança o quê? Experiência. Tem tido experiências com Deus? Ó. E a experiência é o quê? Esperança. Aí ele fala assim, ora,
a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus nos traz a convicção de que, independente do que estamos passando, Ele nos ama. Amém. E que nunca vai nos abandonar. Vamos lá. 6, né? Porque Cristo, olha que lindo. Quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. E o 8 ele fala assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Ele prova o seu próprio, é mais do que ele falar. Ele teve uma atitude para conosco. E sabe o que é lindo nesse texto? Que ele ainda fala assim, ó: sendo nós ainda pecadores. Você amaria alguém que te maltrata? Você amaria alguém que na igreja pisou no teu pé, ou falou de você, ou falou de um jeito com você que você não gosta? Se você finge que não vê, irmão, você já não está amando. Se você não quer falar, você já não está amando. Porque parece que é condicional. Mas para Deus não tem condição. Nós éramos pecadores e Ele nos amou independente de nós. Ele olhou para si, porque Ele é amor. Então, olhando para si, independente de nós, Ele nos amou. Por isso Ele prova o seu amor. E qual foi a prova desse amor? A cruz. Ele mandou o seu próprio filho para morrer por nós. Deixa eu fazer uma pergunta aos casados que têm filhos. Você mataria o teu filho para salvar o teu marido? É um silêncio fúnebre agora. Parece que morreu um monte de gente. Isso é a mãe, né? E o pai? Você mataria teu filho, pai, pela vida da sua esposa? Já que eu estou falando de alguém que a gente ama. Só para a gente entender o nível de amor que Jesus teve por mim e por você. Só conjecturando, né? Fique tranquilo, você não precisa entregar. Olha só, vamos lá. Fique tranquilo que Jesus não quer que você entregue seu filho, porque Ele já entregou dele. Não tem outro sacrifício maior. Eu só estou aqui trabalhando a linguagem de figura. É isso? Para a gente poder entender ou tentar compreender a dimensão do amor de Deus por mim e por você. Você ama a Geisa, não ama, filho? Você mataria tua filha por ela? Olha que negócio forte. Daniel, olha para tua filha. Você mataria ela por Daniel? Pois é, irmão. Mas Jesus, ele olhou para dentro dele, porque ele é amor, e falou: eu vou salvar essa galera, tá tudo ruim. Se não for eu, eles estão perdidos. Então, quando a gente vai olhar no versículo anterior, quando ele fala no versículo 5, ele fala: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito de Deus.
é a confiança e a certeza que nós temos desse amor de Deus, que quando nós não merecíamos nada, Ele a si mesmo nos amou. E pensa agora nós que estamos justificados. Ou seja, não merecíamos, Ele nos salvou, cuidou de nós. Justificados agora, uau! Aleluia. Temos motivos para nos alegrar. Amém. Mas vamos continuar. 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado, é o que eu acabei de falar. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. A gente já falou isso aqui, o pessoal antigo da nossa igreja sabe disso. Quando a gente fala de salvação em Jesus Cristo, você está salvo de quê? Do inferno? Sim ou não? Não. Também. Salvo do pecado? Você sabe, Cauã, por que Jesus quer te salvar? Sabe do que Ele quer te salvar? É importante a gente saber. Quando Ele fala ali salvo da ira, Ele está dizendo que nós seremos salvos da ira de Deus no dia do juízo. Salvos da... O nosso problema, eu canso de falar isso na libertação, eu sempre falo isso. O nosso problema, o problema da nossa vida não é o diabo, querido. Ah, mas o diabo pode destruir, e isso ele sabe fazer muito bem. O nosso problema não é o diabo. Porque se a gente cai na mão do diabo, Deus pode vir e falar assim, ô feião, me dá aqui que é meu. Acabou. Agora, e se a gente cair na mão de Deus? Será que o diabo pode se levantar para Deus e falar, ei, me dá? Não. Então o nosso problema não é o diabo. Nosso problema é a ausência de Deus. Esse é o nosso problema. O maior problema da humanidade é a ausência de Deus. E se tem a ausência de Deus, que é a luz, quem é que vai se oportunizar das trevas? Satanás, porque ele é o príncipe das trevas. Então, nosso problema aqui não é o diabo. Então, por favor, querido, salvação do inferno, salvação, olha só, o inferno é só para aqueles que não serão salvos da ira de Deus. É isso. Então a gente foi salvo, né, do pecado, do inferno. Não, filho. Nós fomos salvos da ira de Deus, porque ela vai vir sobre todos aqueles que são desobedientes. É o que a palavra diz. Então, nós que fomos então justificados pelo seu sangue, já estamos salvos da ira de Deus. E sinceramente eu acho que isso já é motivo suficiente para a gente estar bem feliz. Ou não? Porque se a gente for olhar, por exemplo, para algumas histórias bíblicas de juízo, vamos olhar lá, por exemplo, para Sodoma e Gomorra. Então, Deus não quis saber, só foi lá, tirou o justo que tinha e falou, manda fogo, acabou, irmão. Tinha criança? Tinha. Tinha bebê de colo? Tinha. Tinha jovem? Opa, muito. Tinha idoso? Muito. Tinha todo tipo de gente, querido. E o juízo de Deus veio sobre Sodoma e Gomorra. Ou seja, eles não estavam salvos da ira de Deus. Mas por que não estavam salvos da ira de Deus? Porque estavam vivendo da maneira que queria viver, independente de Deus. Quer um outro exemplo da ira de Deus? O dilúvio, Noé. E é legal que a Bíblia vai falar que eles casavam, davam-se em casamento. Ou seja, era uma vida normal que quem casou, eu imagino então que tinha filho, tinha criança, tinha bebê de colo, crianças que acabaram de nascer e de repente veio o dilúvio, acabou com tudo, a ira de Deus.
Então é esse o nível que a gente está falando sobre a ira de Deus, querido. E a ira de Deus nos últimos tempos será de juízo. Presta atenção. A ira de Deus em Sodoma e Gomorra salvou o justo. A ira de Deus no dilúvio salvou o justo Noé. A ira de Deus no final dos tempos também vai salvar os justos, ou aqueles que foram justificados em Cristo Jesus. Por isso que ele está falando aqui, ó, pelo seu sangue. É o sangue de Cristo quem nos justifica. E aí seremos salvos da ira de Deus. Agora, qual é o detalhe legal nisso? Qual o detalhe legal nisso tudo? Isso é para você que crê e para você que não crê. Isso é para você que é evangélico, para você que é católico, para você que é espírita, para você que é qualquer coisa, para a humanidade. A ira de Deus, ela virá. Só que aqueles que foram justificados serão salvos. Vamos continuar. 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aqui no final, eu não vou me atentar, mas só existe uma forma de sermos reconciliados com Cristo Jesus. Só existe uma forma. Melhor, de sermos reconciliados com Deus. Não é através de Maria, não é através de João, não é através de Pedro, não é através de Paulo, não é através de São Benedito, não é através da Umbanda, do Candomblé, não é. É através de Cristo Jesus, seu Filho. O maior sacrifício que houve e o mais perfeito que houve pela humanidade. Amém. Então, se existe uma forma, e a Bíblia está dizendo, por intermédio de quem? Jesus Cristo. Fomos reconciliados. Não tem outro reconciliador entre Deus e o homem. Não existe. O que você ouvir fora disso não é bíblico. Não é bíblico. Diante disso, no versículo 1 fala algo, como eu já pontuei, muito tremendo, que eu queria que você prestasse atenção, porque se a gente entender isso aqui, eu acho que a gente já mata a charada aqui do que Deus quer falar conosco. Charada entre aspas, né? É só expressão. Quando ele fala assim, paz com Deus. Como eu falei, é diferente de na paz de Deus. Paz com Deus fala, como Emily bem colocou, de um relacionamento. De alguém que está perto. De alguém que está próximo. De alguém que convive. Então, presta atenção. É uma bênção ligada ao passado. Como assim, pastor? Isso aqui trata-se de algo que já aconteceu. Quando? No dia em que você levantou tua mão e se entregou para Jesus Cristo. Não é um sentimento, mas é um relacionamento. As pessoas, às vezes, a gente ouve muito, né? Principalmente essas pessoas mais, né? Oh, que paz. Hoje eu estou numa paz. Né? Olha a lua bonita. Aí fuma um cigarro do capeta. Eu estou numa paz. É bom para a memória, é bom para a mente. Para a memória eu posso garantir que não é. O que eu estava falando mesmo antes? Então,
aguento. Na verdade, querido, essa é a paz da reconciliação com Deus por intermédio de Cristo. É a barreira que nos separava, que foi destruída. Porque pensa, querido, a gente saber que a ira de Deus está para vir sobre aqueles que não se submetem, irmão, isso de alguma forma precisa gerar em nós um certo pavor, né? Um certo temor, uma certa agitação, porque, cara, é Deus se levantando contra mim. O que eu vou fazer? E é interessante que quando a gente começa a olhar a realidade do mundo, a gente vai perceber, principalmente na vida de algumas pessoas, que elas falam de Deus, elas dizem ter Deus. Não, eu tenho Jesus, pastor, mas quando você olha para a vida dessas pessoas, elas não conseguem perceber que a ira de Deus está sobre elas. Porque elas não conseguem perceber essa realidade de Deus. Por quê? Porque não o conhecem. Só o conhecem de ouvir falar. Porque um dia a religião falou que Jesus era bom. Mas eu posso viver a minha vida independente. Eu posso viver a minha vida porque Deus no céu e eu aqui na terra. Deus está longe e eu estou aqui. Então eu posso tomar as minhas decisões independente de Deus. E isso é muito triste porque as pessoas não percebem que sobre os desobedientes permanece a ira de Deus. Pessoas que estão condenadas falando de Deus, falando de Jesus, mas que estão condenadas, querido, porque não percebem a realidade em que elas se encontram. Então, não tem paz. E as pessoas que dizem, estou numa paz, mas como está em paz? Você tem Jesus, filho? Você já foi reconciliado com Deus? Como é que você consegue ter paz se não existe uma reconciliação entre você e Deus? Entende o que eu estou falando? É uma realidade que as pessoas lá fora que não conhecem o Evangelho, elas não estão percebendo, elas não estão atentando para essa realidade. Por isso eu dei uma palavra aqui uma vez, eu estou até pensando em repetir ela, né? Quem é o teu Deus? Porque dependendo de quem é o teu Deus, você vai poder viver do jeito que você quiser, querido. Então, essa paz fala dessa reconciliação com Deus. Essa paz fala desse relacionamento entre Deus e o homem. Essa paz não é uma mudança em nossos sentimentos. Hoje eu estou em paz. Não. Você está em paz independe das situações que você estejam vivendo. Você está em paz não tem a ver com as coisas externas. Tem a ver com a sua vida em Deus. Então, isso não tem a ver com os sentimentos, mas uma modificação no nosso relacionamento com Deus. Isso expressa, sabe o que, querido? Perdão e aceitação, que vai se contrastar com a inimizade e a ira de Deus. E sabe, quando eu estava pensando nisso, quando a gente vai olhar para as religiões, a gente vai perceber que todas as religiões, elas se esforçam para reconciliar o homem com Deus. A gente vai perceber isso em muitas religiões, tentando o homem se reconciliar com Deus. Por exemplo, tem religiões que pregam as boas obras. Você fazendo boa obra, acabou, você é bonzinho, vai para o céu. Como se isso fosse um motivo para nos reconciliar com Deus, entende? Porque, afinal de contas, eu era mau e agora eu estou fazendo alguma coisa boa. Então, para muitos, isso é o suficiente para me reconciliar com Deus. Quando, na verdade, nós sabemos que não é. Porque não tem nada no homem que é bom. A Bíblia vai falar isso muito claramente. Não há um justo sobre a terra. E não é por obras. Se fosse por obras, qual sentido faria Jesus ter morrido por nós? Precisava. Era só ele falar,
é só vocês fazerem as coisas boas. Só você dar comida para o pobre, só você alimentar o faminto. Não, isso tudo faz parte. Mas não é isso que vai determinar a nossa vida com Deus. Então não tem nada na religião, ou não tem nada em nossos esforços que possa nos levar de volta para Deus. Muito pelo contrário. Então, essa paz, contudo, não é fruto do esforço que o homem faz, mas é o sacrifício que Cristo fez. O problema é que, mesmo sabendo o que ele fez, eu não aceito isso, ou eu não recebo isso como verdade na minha vida. Para muita gente isso é só um fato histórico, é uma historinha de alguém, que alguém escreveu. Aí a gente vai ouvir assim, ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Aquelas ladainhas que a gente sabe das pessoas que são ignorantes no que diz respeito a Deus. Mas é o homem achando que por si só vai entrar no céu, quando sobre ele está a ira de Deus. Querido, sabe o que é lindo nisso? Pela morte, nós fomos reconciliados por Deus. Então não somos mais réus, nem inimigos de Deus. Agora nós temos paz com Deus. Amém. Então paz, querido, guarda isso no teu coração. Tem a ver com o teu relacionamento com Deus. Não tem a ver com as coisas que você conquista ou com as coisas que você perde. Não tem a ver com as lutas que você vive ou não. Paz tem a ver com uma vida que eu tenho com Deus. Uma vida que foi reconciliada. Uma vida que foi justificada. Uma vida que estava condenada à ira de Deus e agora, por causa do amor de Cristo, eu tenho paz. Aquilo que estava sobre mim de condenação, Jesus aplacou. Aleluia. Então isso precisa ser suficiente para que eu tenha paz. E a gente vai entender. No versículo 2 ele fala algo também muito poderoso, que ele diz assim, que a gente na verdade precisa entender quando ele fala assim, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na presença da glória de Deus. Então preste atenção, se a paz com Deus é uma bênção passada, ou seja, tem a ver com aquele dia que nós nos reconciliamos com Cristo, que foi consumada no ato da justificação, então o acesso à graça da justificação é um privilégio para o presente. E detalhe, contínuo. Porque se não for a graça, querido, a gente estava perdido. Então a graça que nós recebemos de Deus é para que a gente possa viver hoje, diante de tudo que nós iremos enfrentar nessa terra. É a graça quem vai nos dar a capacidade de permanecermos de pé. Ainda quando venhamos a cometer erros. Então, a graça é para a gente hoje e sempre. É algo que a gente vai carregar. E aqui ele fala algo tremendo, quando ele diz assim, obtivemos igualmente acesso pela fé. A palavra acesso, ela tem 3 significados. Primeiro fala assim, significa a introdução de alguém à presença da realeza. Por meio de Cristo, então, temos acesso a essa graça. É alguém que vai intermediar essa aproximação. E essa pessoa foi Cristo. É a gente, então,
entrando na presença do Rei. E isso através da graça. Segundo ponto, segundo significado da palavra acesso, significa aproximação do adorador a Deus. Jesus nos abre a porta à presença do Rei dos Reis. E quando essas portas se abrem, querido, nos encontramos. Desculpa. Quando essas portas se abrem, o que nós encontramos é a graça de Deus, querido. Não condenação, não juízo, nem vingança. É pura misericórdia. E mais do que isso, o glorioso e maravilhoso favor de Deus. Aleluia. E o terceiro significado da palavra acesso é a chegada ao porto seguro. Passado, paz. Presente, graça. Futuro é o porto seguro. Aleluia. Por mais que busquemos depender de nossos esforços, a gente sabe, irmão, que na primeira tempestade a gente é varrido por ela. Por meio de Cristo, entramos na presença de Deus e encontramos segurança. No meio da tempestade que estamos passando, onde que a gente está seguro? Na presença de Deus. Então, assim, se a paz tem a ver com o passado e o acesso à graça se relaciona com o presente, a esperança ou expectativa em algumas Bíblias da glória está então atrelado ao futuro. Quem foi justificado, querido, preste atenção nisso que eu vou te falar. Quem foi justificado não teme o futuro. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Pastor, não estou aguentando mais. Sabe por que você não está aguentando mais? Porque você não está olhando para o teu futuro. Você está olhando para o teu presente. Porque o nosso futuro nos aponta algo muito maior e muito mais glorioso. Vocês lembram que eu preguei semana passada aqui? Falando sobre a volta da palavra profética que nós temos que carregar no nosso coração. Qual é a palavra profética que nós temos que carregar no nosso coração? Ele vem. Aleluia. E se a gente tem isso como futuro, sabendo ele vem, então eu falei lá que a gente não vai poder viver hoje de qualquer forma. Porque a gente está vivendo, esperando que o noivo está vindo ao nosso encontro e que a gente não pode estar desprevenido, despreparado. A gente não pode estar vivendo de qualquer forma. Porque ele vem. Então, quando a gente vai olhar para essa realidade, no que diz respeito a esse futuro, está apontando exatamente para isso, querido. Que algo muito maior e mais glorioso, que não tem a ver só com isso que a gente está vivendo, seria motivo suficiente para nos fazer permanecer, perseverar, passar pelas tribulações, pelas lutas, seguir em frente, porque tenha certeza que um dia o meu Redentor se levantará. Aleluia. Por minha causa. Amém. Vai passar. Por isso, Paulo vai falar nessa gente, tem só nessa vida a esperança das coisas. A gente é o homem mais infeliz do mundo. É interessante que mesmo ele falando isso, a gente, como crente, continua vivendo dessa forma. Olhando para a realidade que você está vivendo hoje, com as dificuldades e as lutas que você está vivendo.
Mas será que você está esperando nessas coisas para ser realizado e ter paz? Ou você já está em paz porque você já tem Deus no teu coração? Que afinal o nosso Deus é o príncipe da paz. Eu já disse isso do mundo. O mundo está o caos que está porque abriram mão do príncipe da paz, querido. O mundo não quer o príncipe da paz. O mundo quer o príncipe do caos. Deixa eu tirar aqui, começar a descarregar o bote. Então, querido, quem foi justificado não teme o futuro. A morte já não nos apavora. É lucro. Eu falei, né, que na semana passada, crente que não lê nem Apocalipse, porque tem medo de como vai ser o final. Irmão, como eu leio Apocalipse, como eu oro para que Apocalipse chegue, para acabar logo o sofrimento e a angústia. Mas eu sei que muita gente ainda precisa ser salvo. Mas é porque esse crente ainda não entendeu isso aqui que a gente está falando hoje. Porque ele está olhando só para a realidade terrena. Não está olhando para a realidade dos céus. Então presta atenção, querido. Todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por dores, por angústias. Todos nós passamos. Todos os homens de Deus na Bíblia passaram. Mas tenha uma convicção no seu coração, querido. Uma. Nosso Deus tem um futuro excelente para nós. E isso tudo, querido, nós vamos ver aqui no texto, é a forma que Deus permite e usa, porque o sofrimento nos aperfeiçoa. Tudo bem que tem gente que gosta de sofrer, teimoso, cabeça dura, tem gente que age da mesma forma, do mesmo jeito. Tá, pastor, eu sei, mas quando você vai ver, tá, é exatamente a mesma coisa. Até que venha de novo outra luta. E duas coisas então podem acontecer. Ou você desistir, e no final a culpa é de Deus, né? Porque, Deus, né? Deus não faz nada. Mas Deus já fez tudo. Amém. Quem tinha que fazer era você. Você não faz. Mas como não quer assumir responsabilidade para a mudança, como o pastor Roberto bem diz, filósofo, a culpa é minha, eu jogo para quem eu quero. Então, querido, nem a morte pode nos apavorar. Que dirá a falta de dinheiro, que dirá as outras faltas todas. Vou repetir, se a morte não pode te apavorar, irmão, que mais pode? Vou repetir, irmão, para você que está na internet, se a morte não pode te apavorar, o que mais pode? Parece que a nossa vida acaba quando, né? Está faltando. Parece que acabou. Parece que a nossa vida está determinada pelas coisas que nós temos. Pelas coisas que nós adquirimos. Mas quem disse isso? Não é uma verdade de Deus para a nossa vida, querido. Eu só sou alguém se eu tiver. Ei, tu não era ninguém e Jesus morreu por você. Para te livrar de uma ira. Que não era do homem. E a do homem é ralé perto da de Deus. Porque ele mesmo diz o seguinte, olha só, não deve temer os homens. Mas você deve temer aquele que tem o poder de lançar a tua alma no inferno. Olha o nível do negócio. Mas a gente tem medo de todas as outras coisas. E me parece que isso não preocupa a gente. A palavra traduzida por gloriarmos, que é o que está no texto aí no versículo 2, significa um regozijo exultante. É mais do que alegria.
É um negócio para você pular, você dar cambalhota, para você sair correndo, gritando. É um negócio louco. É nesse nível. Então, uma alegria triunfante, mas uma firme confiança em Deus. Inspirado pela certeza de que temos paz com Deus. Contemplar o Rei em sua formosura e ser como Ele, quando virmos em sua majestade e glória. Tudo isso, querido, é a inspiradora esperança daqueles que foram justificados pela fé. É isso que precisa nos inspirar. É isso que precisa nos mover. É isso que precisa nos impulsionar. Porque a gente só se move por causa das circunstâncias. A gente só se move por causa das situações. Se eu estou bem, eu vou. Se eu não estou bem, eu fico. Se eu tenho, eu vou. Se eu não tenho, eu fico. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Fica tranquilo. Regozijo exultante. Então, querido, presta atenção. O objeto da nossa esperança. O que é o objeto? O que é o objeto? Seria o objeto da nossa esperança. É aquilo que a gente pode olhar e ter a certeza seguinte, está ali. Não vai mudar. Então, o objeto da nossa esperança é a glória de Deus, ou seja, seu radiante esplendor, que um dia se manifestará em toda a sua plenitude. É isso, esse deve ser o objeto, sabe? O objeto da nossa esperança, o objeto que vai nos fazer levar a vida, mover, independente de qualquer coisa, aonde esse objeto não vai mais nos permitir parar por causa de qualquer bobagem, em comparação a uma plenitude que está por vir. Por que, irmão, a gente fica preso a tantas coisas? Por que que a gente dá muito mais valor às coisas terrenas do que às realidades dos céus? E nós falamos semana passada, as coisas terrenas vão passar, mas a palavra de Deus não passará. Amém. Então, concluímos esses 3 pontos aqui afirmando que os frutos, então, da justificação são paz, graça e glória. Vou repetir. O fruto da justificação. Você é justificado, querido? Sim ou não? Sim. Então, o fruto da justificação são paz. Você tem paz? Amém. Você vive a graça de Deus, entendendo o que é a graça de Deus? A graça de Deus não me permite viver de qualquer jeito. A graça de Deus me dá a capacidade para que eu possa me submeter à vontade de Deus. E a glória é a esperança e a certeza de um futuro. Aleluia. De um porto seguro. Eu vou chegar a algum lugar. Amém. Você sabe para onde você está indo? Se você foi justificado, você precisa estar vivendo essas 3 coisas. Paz, graça e glória. Se você não vive isso aqui, como é que você vai ter paz? Se você não vive isso aqui, como é que você pode dizer para mim que tem certeza de que o teu Deus vive e salva? A palavra paz, então, nos convida a olhar para trás. Certo? Para a inimizade, que acabou. Eu era inimigo de Deus, só que agora acabou. Fui justificado. Acabou.
No dia que nós levantamos a mão, Jesus, Senhor, me perdoa, me arrependo. Pronto, acabou a inimizade. A palavra graça nos faz olhar para o Pai, sob cujo favor agora permanecemos. Se não for Deus, se não for a graça de Deus na nossa vida hoje, a gente não resiste. Então aprenda a viver da graça de Deus. A graça, eu vou repetir, aumenta a nossa responsabilidade. Tem gente que fala aí, ou vive a graça barata. Não, na graça eu posso tudo, porque depois Deus me perdoa. Não pode. Cuidado, porque Ananias e Safira morreram na graça. Adão e a humanidade só não foi morto por causa da graça. Vocês já viram a graça de Deus lá no jardim, não já? No jardim do Éden? Lá já tinha a graça de Deus, querido. Quando ele pegou os dois e botou para fora do jardim. Porque senão eles iriam viver eternamente no pecado. Deus então falou, bota eles para fora, senão não vou ter como salvá-los. Uau! Hein, Eduardo? Que Deus é esse, velho? Deus falou, bota eles para fora, pelo amor de Deus, e bota o anjo guardando, não deixa eles entrarem. Porque senão se tornarão pecadores eternamente. E não vai ter jeito de salvá-los. E com a palavra glória, olhamos adiante para o nosso objetivo final até o momento em que o veremos e refletiremos a glória de Deus. A glória que é o objeto da nossa esperança e expectativa. Onde está a sua expectativa, querido? Aonde está? Fala para mim, de verdade. Porque se for nisso aqui que a gente está vivendo, querido, quero te dar uma notícia, está perdido, você ainda não entendeu. Porque pode ser que isso tire a sua paz. Pode ser que isso te roube. Pastor, mas está falando isso por quê? Quantas pessoas receberam bênção de Deus e se perderam? Vocês conhecem gente assim? Mas os olhos não estavam no futuro, estavam aqui. Eu quero agora. Eu preciso resolver agora. Eu preciso ter agora. Os olhos não estavam no lugar certo. Versículo 3 ao 5 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias, olha que lindo, tribulações. Então, ele primeiro vem mostrando o que é viver em paz. Viver em paz é viver reconciliado com Deus, vivendo sobre a graça e sabendo que existe um porto seguro, que existe um futuro. E agora então ele começa a falar sobre as tribulações e as lutas. Ele estava falando do momento em que a igreja estava vivendo. Então ele começa falando o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Mas como que a gente vai se gloriar? Quando a gente entender a primeira parte. Que nós temos paz com Deus independente de qualquer coisa. Que a gente vive seguro nele. Que a graça nos dá a condição de rompermos e passarmos as dificuldades que forem. Então, se a gente não entender isso, como que a gente vai entender, então, que na tribulação eu preciso me alegrar? Eu não estou dizendo aqui que a gente é masoquista, querido. Que a gente vai ficar feliz por causa da tribulação. Não, não é isso que a Bíblia está nos ensinando. A Bíblia quer nos ensinar é sobre os frutos que essas tribulações irão gerar em nós. Então, olha o que o texto está falando. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Presta atenção. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Você tem perseverado no meio dessa luta que você está passando?
Na igreja, mais ou menos, né? Hora você vem, hora você não vem, hora você se envolve, hora você não se envolve. Isso denuncia mais ou menos como é que está o teu coração. E aí as justificativas podem ser diversas, inclusive cair na conta do pastor. Mas tudo bem, o pastor já está calejado com isso. Mas deixa eu te dar uma notícia. A sua vida de paz, a sua vida com Deus não tem a ver comigo, não tem a ver com os pastores, nem com os irmãos que estão ao teu lado. Isso tem a ver com a tua vida de relacionamento com Deus. E se você está vivendo assim com os irmãos, sabe o que isso quer dizer? E eu tenho convicção do que eu vou falar. Você não tem vida com Deus. Isso é fato. Não tem vida com Deus. É superficial. Por isso o problema é de todo mundo. Isso é um fato. Então, ele está nos ensinando, porque isso precisa produzir perseverança. Não é eu desanimar, desanimei porque isso, porque aquilo outro, porque não sei o quê, porque... Irmão, se eu fosse desanimar por tudo que eu passei na igreja, irmão, vocês não têm ideia do que eu passei na igreja, nem eu, nem minha esposa. Hã? Só quem está com a gente lá desde o início sabe. Vocês não têm ideia, irmão. Só que nós tínhamos uma convicção. E eu lembro muitas vezes que a gente dobrava o joelho e eu falava, amor, Deus está tratando com a gente. Vamos orar. Vamos pedir para Deus mudar o nosso coração. Independente do que estavam falando, fazendo, porque Deus ia nos justificar. Porque a gente sempre olhou para Deus, irmão. A obra que eu digo não é a obra de Cristo. Você não está fazendo por quê? Por que você não está envolvido? Tem a ver com ninguém não, querido. Tem a ver com aquilo que Deus te confiou e te chamou. Não tem a ver com ninguém. Mas eu repito, sabe por que não está? Porque não tem vida com Deus. Isso é fato. Não tem vida com Deus. Você vai ver, nos gabinetes todos que a gente pega, que a gente vai começar a conversar sobre os problemas, primeira pergunta, como é que está a sua vida com Deus? Pastor, está ruim. Mas é onde tudo começa a ficar ruim. Por isso, Paulo está ensinando paz com Deus. É diferente na paz de Deus. Se você não tem paz com Deus, você vai ter com quem, irmão? Nem contigo. Que dirá com os vizinhos. Porque a paz com Deus fala de relacionamento com Deus. Vocês estão me entendendo? Amém. Por que às vezes você está passando situações, porque você está olhando para onde não deve olhar? Você deveria estar preocupado com outras coisas, principalmente com a ira de Deus. Essa tem que ser a nossa maior preocupação. Peraí, minha vida. Porque é isso que a Bíblia me orienta. Eu tenho que temer a Deus, porque Ele tem o poder de lançar minha alma no inferno. Não tem que olhar para ninguém. Quero saber como que eu estou com Deus. Senhor, fala aqui do bonito aqui, como é que eu estou? Pode arrebentar. É fácil a gente jogar para o outro. Isso é fácil, irmão. Mas isso não é de Deus. Porque Deus vai cobrar de você aquilo que você tinha que fazer e não está fazendo. É simples assim. É a matemática do céu. Tá bom, bonito, ele não está fazendo? Fique tranquilo que eu vou acertar com ele depois. Mas e você? E aquilo que eu te chamei? E aquilo que eu te confiei? E aquilo que eu te entreguei? Vamos andar. Então, ó, olha que tremendo. Então, isso produz perseverança. Deveria, tá bom? É o que a Bíblia está nos ensinando. Mas, repito, só irá produzir se houver paz com Deus. Relacionamento. Senão você vai desistir, filhão. Senão você não vai aguentar, vai chutar o balde, primeiro pisar no teu canto, vai bater, vai matar, vai... É isso. 4. E a perseverança
perseverança ela pode gerar tanto experiência de vida quanto de morte. Para quem não se submete, morte. Para quem se submete, experiências sobrenaturais com Deus. Prova disso está o povo que morreu no deserto. Em vez de perseverar, olhar para frente, para o futuro, para aquele lugar que Deus tinha, estavam olhando para as situações. Poxa, não tem uma banda de louvor na igreja. Poxa, não tem um ar-condicionado na igreja. Poxa, sabe aquelas reclamações que a gente tem de igreja? Era o povo reclamando no deserto. Poxa, tem uma cebolinha lá do Egito. Vai morrer, irmão. Então, as experiências que nós vamos ter com Deus vai depender das escolhas que nós estamos fazendo. Para onde nós estamos olhando. Para o que nós queremos com Deus. Não é o que o outro quer com Deus, é o que eu quero com Deus. Então, a perseverança vai gerar experiência. E a experiência, esperança. Irmão, quando você tem uma experiência poderosa com Deus, não fica dúvida. Não fica dúvidas. Quantas situações ele já te mostrou que é fiel em situações e em experiências que você falou assim, não tem jeito? Quantas? E de repente ele veio, falou, aí bonito, você achou que não tinha jeito? Pronto, resolvi. Você vai continuar duvidando de mim? Então tá bom, vamos lá que eu vou te botar na prova mais uma vez, até você aprender a perseverar, até você começar a ter experiência de novo, até você ter esperança de que eu sou tudo que você precisa. Então ele vai lá, vamos lá. A experiência e esperança. Aí ele fala assim, ora, a esperança não confunde. Mas a esperança só não vai confundir aqueles que têm a convicção do futuro que ele tem para nós. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Ou seja, a esperança não confunde. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, olha só. Vocês não precisam duvidar mais do meu amor. Eu já dei prova para vocês do meu amor. Quando vocês não me queriam. Eu não esperei vocês me amarem para depois eu amar vocês. Não. Eu fiz diferente. Eu escolhi primeiro amar vocês, independente de vocês, para que vocês não tenham dúvidas do meu amor por vocês. E se eu fiz o que fiz com vocês quando vocês não me amavam, que dirá agora? Vocês acham que agora eu vou abandonar vocês? Vocês acham agora que a tribulação, que as tempestades fugiram do meu controle? Ou será que vocês não percebem que são as ferramentas que eu uso para aperfeiçoar aqueles que são meus? Porque se a gente for olhar esse trilho aqui, a gente vai perceber o seguinte. É um caminho de aperfeiçoamento. Tribulação, que vai produzir o quê? Perseverança. Ó, está aperfeiçoando. Porque quantos de nós na tribulação sem Jesus, a gente chutava o balde e desistia? Eu ouvi, foi, pastora, né? É, mas todo mundo. Ah, que se dane, deixa pra lá. Casamento, quantos acabaram por causa disso? Ninguém quer perseverar, porque tá machucando. Na tribulação ninguém quer. Ah, acabou, acabou. Por isso o mundo prega, se não der certo, se separe e vai embora. Ninguém quer perseverar. Ninguém quer ser aperfeiçoado. Por isso eu já disse aqui, o testemunho do cara. 6º casamento, foi buscar o gabinete para reclamar da esposa.
E tá reclamando, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Eu falei para ele, bonito, diz uma coisa, tu casou 6 vezes com a mesma esposa? Aí ele riu. Já contei a história aqui, né? Aí ele riu. Falei, pastor, você não está entendendo. Falei, não, bonito, quem não está entendendo é você. Você está no 6º casamento e quer me convencer que o problema está na outra pessoa. Você não aprendeu nada com os outros 5, não? Entende, irmão? As pessoas não querem perseverar e aí a culpa é de todo mundo. Desanimei aí a igreja. Quando você vai ver, por quê? Ele nunca vai admitir que não tem vida com Deus. Isso ele nunca vai admitir. Tá? Ah, mas não foi porque todo mundo tem culpa. Não vou porque ninguém faz. É mais ou menos por aí. É coisa da minha cabeça? Ou não é assim? Eu não lembro para quem que eu falei esses dias. Foi ontem? Não lembro. Eu me lembro. Eu falei. O que eu falei, meu Deus? Sobre alguém que está começando no ministério. Eu não lembro para quem foi. Alguém que está começando no ministério. Alguém que está começando no ministério não sabe tudo. Está num processo de aprendizado. Sim ou não? Então, de repente, algumas pessoas estão juntas, mas não tem paciência para esperar o processo. Ah, não, então não vou, porque... Mas aí, amanhã, essa mesma pessoa que deixou de estar vai ser chamada para ser líder. Olha como é que as coisas funcionam. Aí vai começar também, aí daqui a pouco vai ter alguém que vai reclamar a mesma coisa. Aí ele vai vir questionar, pô, tá vendo, ninguém quer não, mas peraí. Quando o outro lá foi líder conversando, você apoiou? Você deu força? Você teve junto? Ah, não. Então tu quer reclamar de quê? Não é assim? É assim, irmão. Na hora que temos que apoiar, ninguém apoia. Não, porque... Mas amanhã pode ser você o líder querendo o apoio de alguém. E se não tiver, não reclama não, bonito. Lembra desse dia. Porque alguém precisou do teu apoio e não teve. Mas sabe por quê? Eu não quero perseverar. Porque de repente aquele jeito não agrada, porque não é da forma que você gosta. No casamento é assim, não é? Em tudo, no trabalho, em tudo que a gente faz é assim, irmão. E aí a nossa vida fica uma vida de retalhos. Começo e nunca termino nada. Tem gente hoje que nunca conquistou um monte de coisa, sabe por quê? Porque nunca terminou nada. Começa e não termina. Sabe por quê? Não persevera por causa das dificuldades. Quantos eu já peguei, pastor, Deus abriu uma porta de emprego. Pô, irmão, glória a Deus. Aí começou a trabalhar, o patrão perseguia ele. Passou 1 mês, 2 meses, saiu. Ué, irmão, saiu por quê? Não, porque meu patrão me perseguiu. Ué, mas peraí, não foi Deus que te botou lá? Percebe como é que a gente vai vivendo os processos de Deus sem entender que é Deus que está no processo? Porque tribulação, luta, todo esse processo faz parte do preparo de Deus para a minha vida e para a tua vida, querido. É isso aí. Ou você acha que Deus perdeu o controle da situação que você está passando hoje? Se você acha isso é porque você não sabe quem é o teu Deus. Por isso você não tem paz com Deus. Aí não persevera. Aí não permanece. Aí, como que vai gerar esperança? Como que vai ter experiência? Como? Se no meio do caminho você abandona. As minhas maiores experiências com Deus, querido, foi dentro da minha casa, no pior momento da minha vida, que foi a restauração do meu casamento. Deus, sabe aquele, eu sempre falo, Deus do impossível, não desistiu de mim, não tem esse louvor? Então, você conhece de ouvir falar, eu não. Ele entrou na minha casa, o Deus do impossível. Mas sabe por que eu conheci, Geisa, Aline? Porque eu perseverei, quando muitas vezes eu quis chutar o balde, quando muitas vezes eu falei assim, eu não estou aguentando mais, Deus falava assim, bonitão, relaxa. Mas, sabe por quê? Paz
com Deus. Sem relacionamento ninguém suporta. Vou repetir. Sem relacionamento com Deus ninguém suporta esse processo. Igreja não vai prestar, marido não vai prestar, casa não vai prestar, trabalho não vai prestar, carro não vai prestar. Mas nada vai prestar. Então, amados, tanto as tribulações presentes como a glória vindoura são objetos de alegria do cristão. Em outras palavras, nos alegramos não somente no alvo, a glória, como também nos meios que conduzem a ela, isto é, o sofrimento. Na glória, mas no sofrimento, é que eu quero ver você saltitante entrando na igreja. Deus é Senhor, Ele é o meu. Aí entra, já viu como os irmãos entram? Ô pastor, ô vida, ó azar, ó céus. E o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Como é que pode isso? É contraditório o negócio. A gente é incoerente, irmão. Por isso que aquela, você vê, com Deus faz toda a diferença. Diz para mim que você está me entendendo, Di. Com Deus faz toda a diferença. Então a gente tem que entrar saltitante. Por isso, ontem na reunião eu falei, por favor, bota a celebração lá, vai. Porque pensa, o cara já está, minha vida, aí vai assim, minha alma tá doída. Pô, irmão, vai sair da igreja com depressão. O cara está pensando em morrer, ele se mata na esquina. Vai esperar ver o carro e falar assim, mata! Não é mais ou menos assim? Tem que celebrar, pular, saltitar, para botar essa coluna no lugar também, pô. Amém. Amém. Assim espero. Irmãos, por favor, vocês estão entendendo o que Deus está falando? Irmão, nós temos tudo já. A ira de Deus era contra nós. E acabou. Fomos reconciliados. Agora temos a graça para nos dar condição de passar por tudo isso que nós estamos vivendo. Vai passar, querido, vai passar. E sabe o que é mais lindo? Temos um porto seguro. Temos a certeza que iremos chegar num lugar excelente. Mas entramos, vida, azar, não tem dinheiro para isso, tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para nada, irmão. Mas o meu pai tem. Amém. Quer viver a experiência? Fica sem dinheiro e começa a pedir. Vai pro pezinho do papai e fala, papai, ó, tá ruim, hein? Tá faltando, papai. É, meu japonesão. Senhor, toca lá no Alex para me levar lá na... Amém. Aleluia. E toca, irmão. Fala, Deus. Felipe, eu já parei de pedir para tocar, porque a última vez que ele foi na churrascaria com a esposa, ele virou para a esposa e ele veio me contar, Natan. Falou assim, poxa, amor, o pastor aqui, hein? Ah, não serviu de nada, foi só para mim, sabe assim? Vai, pisa mais no irmão. O pastor aqui, né? Vai pisando no irmão. Aqueles que um dia me humilharam, vão o quê? Como é que é a música? Tá no palco. Tá no palco. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Tá no palco. Mas tá no palco, depois me aplaudiram. Deus. Deus me livre. Tá repreendido. Eu quero mais é que vocês vão mesmo. Amém. Mas ó, confesso também que pode me levar. Não lembra, ó, não vem depois e fala assim, pô, lembrei de você. Não quero que você lembre de mim lá. Tá bom? Pensa, Denis. Cara, ainda vai nos detalhes. Pô, pastor, e o visual? Aí eu fiquei só olhando pra cara dele. Aí os dedinhos assim na mão. Pô, pastor, você lá.
Ah, não foi assim que ele falou comigo, gente? Aí, viu? Ela é testemunha. Mas eu falei assim, eu vou passando na prova dando glória a Deus. É isso aí. Vou perseverar até o fim. Então, irmãos, primeira coisa, nos gloriamos nas próprias tribulações, não nos gloriamos no sofrimento ou por causa do sofrimento, mas por seus frutos e seus resultados. O que os seus sofrimentos trouxeram para você até aqui? O que te ensinou? O que mudou na tua vida? Nada. Então, precisa acontecer, irmão. Abre aí, eu já vou fechar. 1 Pedro 4, 13, 12, perdão. Amados, não estranheis, olha que lindo. Não estranheis, não fica assim, não ache estranho. Não fica surpresa. Não fica surpreso com o que você está passando, não. Olha o que o texto está dizendo. Amados, não estranheis o fogo ardente. Deixa eu te dar uma boa notícia. O fogo está ardendo, está queimando. Então presta atenção. Não ache estranho, não. Que surge no meio de vós, destinado ao que está na tua Bíblia? 1 Pedro 4, 12. Você entendeu? 4, 12. Então vamos ler de novo. 12, 13, né? Amados, olha que lindo. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não acha estranho, não. Destinado a... O que está aí na tua Bíblia? Provar. Espera aí. O fogo está queimando aí, irmão? Uau. Natan deu um sorrisinho, tipo assim, pastor, tu não tem ideia. Tá queimando, né? Mas queima. Oh, É isso aí. mas quando a gente começa a entender essa realidade que a gente está falando hoje, a gente vai ter outra perspectiva, querido. Porque aqui, ó, qual é a proposta desse fogo? Ele é destinado a quê? A nos provar, querido. A proposta da tribulação é te aperfeiçoar, é tirar as impurezas, é arrancar o que não presta. Enquanto você está jogando para todo mundo a culpa, Deus está olhando para você e fala: ô bonito, eu quero tirar esse lixo do teu coração que você não deixa. Mas você não deixa porque todo mundo tem culpa menos você. Então a proposta está aqui, ó, é provar. Está sendo provado pelo fogo de Deus, querido. Com a proposta de te aperfeiçoar, de te ensinar, de fazer gerar frutos. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. 13. Pelo contrário, ó. Pô, o fogo está ardendo. Com a proposta de, né, queimar mesmo. Quanto mais alta a temperatura, mais purificada é a joia. Mais as impurezas se separam daquilo que é limpo. Ou que deveria ser limpo. E aí, no 13 vai dizer, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegrei exultando. Aleluia. O fogo está queimando, Aline. Então tu dança o dobro agora, dentro da tua casa. Porque tu está entendendo qual é a proposta de Deus. Aleluia. Ainda que ele não mude uma situação, ele vai mudar você. Amém. Ele vai mudar você, querido. E eu acho que essa deve ser a maior preocupação, de nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Não tem nada a ver com ninguém, tá entendendo, filho?
Tem a ver comigo. Aquilo que Deus quer fazer em mim, em vocês. Tem a ver com ninguém. Porque essa é a proposta. Senão o sofrimento é para guerra. Se você está com uma visão de sofrimento só para o mundo, você vai falar, a vida é assim, o mundo é assim. Isso é um karma. Eu tenho que carregar. Você é no inferno, irmão. Você é no inferno. Você pode estar na mesma situação, porque provavelmente você está dando as mesmas respostas. E a primeira delas, como está a tua vida com Deus? Esquece igreja, irmão. Estou falando de vida de intimidade com Deus. Como está a sua vida de intimidade com Deus? Esse é o ponto. Porque é nessa vida com Deus que a gente vai passar esse processo. Onde Deus vai, afiando o machado para quando chegar na hora certa começar a cortar para todo lado. Esse é o processo. A cruz, guarda isso no teu coração, lindão. Que a gente está na luta. Você quer a coroa? Quer a coroa? Quem quer a coroa? Amém. Só que a cruz precede a coroa. Ouviu, Ana? A cruz precede a coroa. A cruz ninguém quer, a coroa todo mundo quer. A cusparada na cara ninguém quer. Ser exposto? Que isso? Quem é fulano para falar assim de mim? Uau! Ser exposto ninguém quer, irmão. Só Jesus pode ser, mas a gente não pode. Diz para mim que a igreja está me entendendo. Essa é a nossa imaturidade. A gente está perdendo a oportunidade de ser aperfeiçoado. Quando eu falo, quem é você, Giana, para falar de mim? Deus está olhando para mim e falando assim, que coração humilde, né, meu filho? É de uma simplicidade, né? Que dá gota. Como é parecido comigo, meu filho. Estou impressionado. Ô, irmão. Você não consegue perceber o teu coração porque o orgulho faz isso. É igual quem tem mau hálito, né? Todo mundo sente o cheiro, menos você. Então, a cruz sempre precede a coroa. Vou falar o que eu tenho falado, pastora Lorena. Está passando. Gloriar-se na tribulação é um fruto de fé, querido. Ou a gente tem, ou a gente não tem. A tribulação produz perseverança. A tribulação, então, querido, vou te dar uma ótima notícia. É pedagógica. É a escola de Deus. A tribulação é pedagógica. Ela gera paciência triunfadora. E a paciência, ela nasce do sofrimento. Não tem outra coisa que você possa fazer no meio do sofrimento a não ser paciência. O que você pode fazer para sair dessa situação, pastora Lorena? Quantas coisas você já tentou fazer? Saiu? Não. Então tenha paciência, irmão. É um processo que Deus está fazendo conosco. E sabemos que a perseverança produz experiência. Muita gente tem muito pouca experiência com Deus. Porque no deserto querem voltar para o Egito. E aí morrem. Morrem. O fundamento, então, sólido, sobre o qual descansa nossa esperança de glória, é o amor de Deus, querido. Ou a gente acredita que Ele nos ama, em meio a tudo isso que nós estamos passando hoje, ou a gente vai chutar o balde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado.
Deus provou o seu amor mesmo quando estávamos perdidos. E por isso, não temos motivos para desconfiar dele e de suas promessas. Por que você então está angustiado? Por que você está abatido? Paulo falou para a alma dele, né? Por que está abatido, ó minha alma? Paulo estava sendo perseguido, quase morto. Por que te perturbas dentro de mim? É assim, Aline, que a gente tem que louvar. E grita para ela, espere em Deus, Aleluia. pois ainda o louvarei. É isso, irmão. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar jogando a culpa para um lado, para o outro. Todo mundo tem culpa, fulano que não fez, outro que deixou de fazer. Ninguém tem nada a ver com aquilo que Deus quer fazer em você. O processo é de Deus em você. E isso começa na paz com Deus. Se não tem vida com Deus, querido, você vai ficar nisso aí mesmo. Todo mundo é culpado de tudo, menos você. E vai perder uma grande oportunidade de ser aperfeiçoado. E de, no meio da luta, no meio da tribulação, gerar frutos. Alguém já falou, eu não lembro muito bem a história, por exemplo, o cedro do Líbano. O cedro do Líbano